Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Salmo 148. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo traz a dimensão da glória de Deus, expressando a majestade e a presença abrangente de Deus em toda a criação. A afirmação de que o céu e a terra estão cheios da glória de Deus nos lembra da onipresença divina. Mas tal onipresença não é para manter Deus distante da realidade. Muito pelo contrário. Ele se aproxima, ele se manifesta e ele se concretiza na experiência humana. No judaísmo, a Shekinah representa a presença divina que habitava o templo e que acompanhava o povo de Israel. E com Jesus, o Deus encarnado, o pão vivo que desceu do céu, continua a acompanhar o seu povo, continua a nos acompanhar. E veremos que nas leituras de hoje, a aproximação de Deus com a humanidade se dá de formas as quais ele participa dos acontecimentos. Na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, capítulo 1, dos versículos 2 ao 5 e versículos 24 ao 28, é parte de uma visão profética que o profeta Ezequiel tem enquanto está no exílio na Babilônia. E nesta visão, Ezequiel testemunha uma manifestação poderosa e simbólica da glória de Deus, que serve para reforçar a soberania divina, mesmo em tempos de sofrimento e exílio. E o interessante que, na visão de Ezequiel, dos 4 seres viventes, ele vê esses 4 seres, cada um com 4 faces e 4 asas, e esses seres representam a criação e a presença de Deus em toda a terra. As 4 faces simbolizam diferentes aspectos da criação. O homem é a inteligência, o leão a coragem, o boi a força e a águia a agilidade. E eles indicam a totalidade da criação sob a autoridade divina. E Ezequiel também descreve a voz das asas dos seres viventes, comparando-a ao som de águas abundantes, um ruído poderoso que reflete a majestade e a autoridade de Deus. E tamanha majestade nos convida a meditar sobre a transcendência e a majestade de Deus. Aquele que é o Todo-Poderoso, ele continua presente na vida do seu povo. A visão de Ezequiel também nos desafia a ver além das aparências. A glória de Deus pode se manifestar de maneiras inesperadas e simbólicas. Ela nos lembra que Deus é soberano sobre toda a criação e que, apesar das dificuldades, Ele continua a guiar e proteger o seu povo. Nós não estamos sozinhos. Por mais que muitas vezes nos acontecimentos da vida e da história possamos nos sentir sozinhos, que as nossas emoções, pensamentos, ilusões e fantasias podem criar dentro de nós uma sensação de que estamos desamparados, nós não estamos desamparados. Entendo que muitas vezes nós queremos que certas coisas se materializem ou certas certezas venham do nada ou aconteçam de forma imediata. Mas a vida não é assim. Mas o que temos que ter certeza é da presença de Deus. Da presença a qual, mesmo sendo toda majestosa, não se coloca distante do ser humano,
se retirando da realidade e nos deixando à mercê do sofrimento. Não. Essa não é a lógica e nem a proposta da pedagogia divina. E no evangelho de hoje, em Mateus 17, dos versículos 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Interessante que somente Mateus inclui esse milagre em seu registro do ministério do Senhor. Será que foi porque Mateus, que tinha sido coletor de impostos, sentiu uma ligação particularmente pessoal com essa situação? Teria sido porque Mateus era de Cafarnaum, onde isso aconteceu? Ou foi para mostrar o outro exemplo do milagroso poder de Jesus Cristo para comandar não apenas os elementos, conforme temos em Mateus 8, versículos 23 ao 27, mas também os peixes no mar? Uma referência a Gênesis 1, versículo 28. Ao ponderar esses versículos, aprendemos muito com a maneira como o Salvador respondeu a Pedro. A maioria dos milagres realizados por Jesus foram atos divinos usados para abençoar outras pessoas. Esse milagre, porém, parece ser uma oportunidade de ensino para ajudar a preparar Pedro e os outros apóstolos para a futura liderança no reino. Por meio de palavras e ações, Jesus ensinou sua identidade como filho de Deus, seu poder de discernir o que Pedro tinha acabado de dizer aos coletores de impostos, sua impressionante onisciência em saber exatamente onde um peixe em particular estaria, e seu desejo de nunca ofender ou tornar-se uma pedra de tropeço para aqueles de fé fraca. Esse não é o intuito de Jesus. E nesse sentido, num contexto histórico, temos aqui o imposto anual do templo, ou tributo, era de 2 dracmas, ou meio ciclo, e era esperado de todos os homens adultos em Israel, embora os sacerdotes e rabinos geralmente se considerassem isentos. O próprio ou propósito desse tributo em dinheiro era pagar a manutenção e atividades do templo. Era uma tributação eclesiástica, não uma exigência do governo. E esse imposto era originalmente chamado de dinheiro de expiação, na época de Moisés. Se havia alguém isento desse imposto, era o Messias, aquele que expiaria os pecados de toda a humanidade. No entanto, apesar de Pedro ter se comprometido de imediato com os coletores de tributos, em vez de repreender Pedro, o Senhor lhe ensinou lições valiosas. Como era geralmente o caso, Jesus ensinou primeiro fazendo perguntas instigantes. Essas perguntas esclareceram a Pedro que o Senhor não estava sujeito a tal imposto, porque ele é o Filho de Deus e o templo é a casa de seu pai e do filho. No entanto, com perfeita mansidão, ele apoiou o compromisso assumido por seu apóstolo e o ajudou a entender que não era hora de gerar ofensas sem necessidade. Embora teria sido fácil obter o meio ciclo necessário de modo normal, ele usou essa ocasião para fortalecer a fé de seus apóstolos, demonstrando a Pedro seu miraculoso poder para comandar até um peixe no mar. E algumas lições que podemos ter nesse caso, de que Pedro aprendeu que Jesus Cristo podia discernir seus pensamentos. Antes que Pedro falasse, Jesus já sabia o que Pedro dissera àqueles que haviam ido coletar impostos. Mais tarde, Pedro usou esse mesmo dom de discernimento quando Ananias e Safira mentiram sobre suas ofertas,
conforme nós podemos ver em Atos 5, do versículo 1 ao 11. Nesse sentido, novamente, o Deus que tudo sabe, não sabe para causar confusão ou nos trazer vergonha. Ele sabe para nos apontar no caminho de conversão e transformação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.